Bom dia, sexto tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma aula de história, mais um dia, né? Sigam nossos videozinhos do YouTube, revejam, não fiquem com preguiça, façam nossos exercícios. É um momento tortuoso da sociedade, um momento complicado. Eu conto com vocês, com os pais de vocês, para a gente ultrapassar, para a gente suplantar esse momento tão adverso na nossa sociedade. Se mantenha em casa. O vírus chegou com força na nossa cidade. Se cuide, ok? Nós estamos em História da África. Não tem como a gente estudar a história da África sem citar aspectos geográficos, a localização, a formação geográfica desse lugar. Então, geografia e história vão caminhar juntos nessa matériazinha. E nós estamos preparando o campo para o segundo trimestre para a gente estudar a Sociedade do Egito Antigo, que é uma sociedade que fica no norte da África. Por isso que eu preciso que você saiba desses aspectos geográficos. Vamos devagar, de maneira lenta e gradativa. Vamos lá, sexto ano, cuidado. Daqui a pouco estará lá um roteirinho no Senec Digital que você vai seguir literalmente, ok? Cada ponto o tio Romo vai falar nessa aula. Não é um bloco hegemônico, muito pelo contrário. A gente pensa que a África tem particularidades próprias, características de todo o continente africano que é gigantesco. Isso é mentira, isso é errôneo, isso é muito criado pela história eurocêntrica, que vai criando estereótipo para um determinado local. O que você pensa sobre a África? Miséria, fome, negros, né? E são três características latentes do continente africano. E não é assim. A gente vai dividir a África em duas: o norte da África e o sul da África. Vamos de maneira lenta e gradativa. Assim, não é um bloco hegemônico, muito pelo contrário, ele é muito heterogêneo. Cada pedacinho da África tem uma natureza, tem uma particularidade, tem uma peculiaridade, ok? Vamos lá, nós vamos dividir primeiramente a África Branca. O que é a África Branca? São países do norte da África. São os países que estão às margens do mar Mediterrâneo, tão citados em sala de aula. Aperta aí no seu aplicativo do Google Earth, acho que é assim em inglês, e vai no norte da África. Você vai encontrar alguns países. Eu coloquei alguns países no roteiro de você, claro que tem outros, mas você tem a Tunísia, capital Tunis, coloca no caderno aí, Pilorda. Líbia, capital Trípoli, salvo engano, Trípoli. Egito, capital Cairo. E Marrocos, salvo engano, a capital é Rabat. Depois, daqui a pouco, eu vou conferir. Botei 4 países, mas não significa que só tem 4 países. Muito pelo contrário, temos outros países, né? Mas coloquei esses países que estão ali no norte da África, conhecido como África Branca. Peculiaridade: a religião lá é muçulmana, isso quer dizer que eles seguem Maomé, o livro sagrado deles não seria a Bíblia, nossa, o povo cristão ocidental. Eles seguem o Alcorão, que seria a Bíblia, a grosso modo deles, né? Eu até coloco o norte da África, região muçulmana, e já é uma peculiaridade diferente do sul da África, ok? O norte da África também ela é muito rica em um recurso natural mineral, extrativismo mineral do petróleo, que nesse momento da sociedade a gente pode ter uma aula sobre isso. O consumo diminuiu bastante, mas é uma parte rica do mundo sim, principalmente no que tange a petróleo. Então a economia pujante é feita pelo petróleo, né? O tio Romo coloca até isso. Outra coisa é o bioma, né? Caracterizado pelo deserto, o maior deserto da humanidade, que fica o deserto do Saara, isso é de suma importância. E nós temos a África subsaariana, que fica abaixo do deserto do Saara. É uma África já com florestas tropicais, como a savana, por exemplo, muito parecido com particularidades brasileiras, ok? África subsaariana, seguindo o roteiro, também chamado de África Negra, essa peculiaridade, povos negros, né? Sofreu com neocolonialismo. Nós temos o colonialismo do século XV e nós temos o neocolonialismo do século XIX e século XX, que arrasou com a África, ok? Inclusive vai levar à Primeira Guerra Mundial. O que é o neocolonialismo? Exploração de recursos naturais africanos. Isso acaba com a África. São problemas que são mostrados até hoje, em pleno século XX. Chuvão colocou isso no roteiro. A gente pode ver isso mais em sala de aula. Vamos falar um pouquinho da história da África.
Ela é dividida em reinos, que são reinos que a gente vai ver daqui a pouco. Tem um desenvolvimento muito forte, um comércio pujante, principalmente no norte da África, os mercadores árabes, né? Nós temos as famosas aldeias tribais africanas, daí vão vir os escravos aqui para o Brasil, estilo paleolítico, onde predomina, nem tanto paleolítico, é uma passagem paleolítica e neolítica que predomina principalmente coletividade, né? Que a gente já viu, e dividida em cidade-estado, sim. Cidades com próprias leis que não são subordinadas a ninguém, que a gente já viu, os conceitos são completamente independentes. Então nós temos na história da África sociedades modernas, inclusive mais modernas que as próprias europeias, a gente já falou isso, e incas, astecas e maias, né? Que os povos pré-colombianos da América Central e América do Sul, eles são mais desenvolvidos que os europeus. Nós temos reinos africanos bem desenvolvidos, que vão desencadear depois na escravidão portuguesa, no século XV, né? Isso daí fica um pouquinho mais para frente. Eu quero que vocês acompanhem o nosso livro, nós estamos na página 44, eu quero a pesquisa dessas bandeiras e suas capitais, ok? Não precisam ser todas não, é pelo menos 15, tá bom? Tio Romulo já colocou aqui Tunísia para ajudar vocês, Líbia, Egito, Marrocos, Camarões, Nigéria, Etiópia, né? Moçambique, Ruanda, Angola, África do Sul, todos esses países do continente africano, eu quero sua bandeirinha e eu quero também a sua capital, ok? Falando em Ruanda, na página 45, pede para eu falar com vocês a história desse lugar, que vai desencadear numa guerra civil super violenta. O que é guerra civil? É uma guerra formada por povos do próprio país. Vamos imaginar Rio de Janeiro e São Paulo brigando, guerreando. Já aconteceu, isso deve ser no próximo capítulo, na Era Vargas. Imagina isso. Existe um filme chamado Hotel Ruanda, filmaço. Filmaço, o tio Romulo já assistiu. É violento, claro que é muito violento, que mostra a guerra civil de dois povos de Ruanda, que são os Hutus e os Tutsis, ok? Atenta assistir, quem sabe a gente assiste junto, mesmo sendo um pouquinho violento. Guerra civil, uma guerra entre dois povos no mesmo lugar. Aspectos linguísticos, outra peculiaridade africana são algumas línguas particulares dele, bantos, sualis. É claro que na África do Sul nós vamos ter predomínio da língua inglesa. Eu queria falar um pouco sobre a África do Sul. Não vou falar da sua capital, que você vai pesquisar. Essa palavra aí, bota no seu caderno, apartheid. Apartheid. E a figura de Nelson Mandela. O que é apartheid? Segregação racial. Existiu na África até o final da década de 80 o apartheid, segregação social. O negro não ficava no mesmo ambiente que o branco. O negro não possuía os mesmos direitos que o branco. O negro não podia conviver com o branco. E o símbolo da luta, do empoderamento, busca por direitos, a gente tem que falar dele, Nelson Mandela. Eu não posso falar do apartheid da África do Sul, esse momento escroto, desculpa a expressão, da história mundial que aconteceu em outros lugares, inclusive nos Estados Unidos, e a luta por liberdade, a luta por direitos, a luta por convivência social foi bastante forte na África do Sul. E você vai colocar essa palavrinha que mistura geografia e história, apartheid. Põe isso no caderno, não esqueça, piloto, ok? Daqui a pouco essa aulinha já está para você linda e formosa. E o roteiro no Seneca Digital. Fique com Deus. Tio Romulo, amo vocês. A música de fundo embaixo, se vocês quiserem pesquisar, Ivanins, ok? Fique com Deus.